Olá pessoal, boa noite. Nossa aula de hoje é sobre os princípios de ventilação mecânica invasiva em neonatologia, disciplina de fisioterapia na saúde do neonato. Hoje nós vamos abordar os recursos para tratamento da insuficiência respiratória. Vamos falar um pouquinho sobre oxigenoterapia, aerossolterapia e noções básicas de ventilação mecânica invasiva. Na aula que vem nós vamos falar sobre ventilação mecânica não invasiva. Quanto à oxigenoterapia, ela se define como a administração de oxigênio suplementar com o objetivo de elevar ou manter a saturação de oxigênio acima de 90%, ou seja, a administração de oxigênio acima da concentração do ar ambiente, que é 21%, ou seja, qualquer administração de uma fração de oxigênio acima de 21% é oxigenoterapia. E ela está indicada para manter a saturação de oxigênio acima de 90%. Né? A saturação de oxigênio é a medida, né, da quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina e ela é medida por um oxímetro, né, de pulso, na sua forma periférica, mas ela pode também ser colhida através de uma gasometria. E aí nós chamamos de saturação arterial de oxigênio. O objetivo é corrigir a hipoxemia e seus danos, né, decorrentes dessa falta de oxigenação. E os principais sinais e sintomas da hipoxemia é a dispneia, a taquipneia ou bradipneia, ou seja, alterações do padrão respiratório, a confusão mental ou agitação da criança, cianose, palidez e sudorese. Existem tipos ou classificações dos sistemas de oxigenoterapia. Nós temos os sistemas de baixo fluxo, que consistem em catéteres ou máscaras, né? E elas são de baixo fluxo porque oferecem um fluxo de 8 a 12 litros por minuto, ou uma fração inspirada de oxigênio entre 22% a 60%. Tá? Existem os sistemas com reservatório, que são os próprios catéteres ou máscaras com reservatório, e os sistemas de alto fluxo, são aqueles que oferecem um fluxo de oxigênio acima de 60 litros por minuto. Esses são os sistemas chamados sistemas cercados. São as oxitendas ou halos, como nós vamos ver daqui a pouco nas imagens, ou mesmo as incubadoras fornecem essa oxigenoterapia. Tá? Então aqui a gente tem os halos ou as tendas de oxigênio, onde a criança respira, né, dentro dessas tendas, desses halos também, com fornecimento de um oxigênio acima de 21%. Nós temos a aerossolterapia ou inhaloterapia, que são utilizadas quando há um desejo ou uma vontade de uma melhor umidificação das vias aéreas, ou seja, quando essas vias aéreas se encontram-se ressecadas, ou para o tratamento de broncoespasmo ou broncoconstrição. Então, consiste da aplicação de solução fisiológica, soro fisiológico ou medicamentos para umidificar ou reverter broncoespasmo, né? Então aqui a gente vê nas imagens, quando uma criança apresenta edema de vias aéreas, olha a diferença da parede, né? Quando a criança apresenta edema das vias aéreas e presença de hipersecreção, há um estreitamento da via aérea, né? Isso limita o fluxo aéreo e causa desconforto respiratório, né? Então, aqui outra imagem da via aérea demasiada com secreção. Então, nesses casos, a aerossolterapia ou inhaloterapia pode ser realizada para fluidificar essa secreção, né? Tratar, no caso de se seja um antibiótico inalatório, também para fazer um tratamento da infecção e também para fazer a broncodilatação desses brônquios, né, para permitir a passagem mais adequada desse fluxo de ar. Alguns fatores são importantes para que a gente entenda a necessidade de ventilação mecânica nessas crianças, nos neonatos, e nós vamos ver esses fatores agora.
Quando a gente pensa na criança, no neonato, a cabeça é proporcionalmente maior que o corpo, tendendo a obstruir a passagem de ar. Então, a própria anatomia do neonato favorece uma obstrução à passagem de ar. Tá? Outro fator, a laringe está posicionada na parte mais superior do pescoço e a glote é mais afunilada, né, do que a de um adulto, propiciando assim maior resistência à passagem do ar. Então, além do tamanho da cabeça, nós temos uma maior resistência à passagem do ar, né, na região da laringe do neonato. O gradil costal é composto principalmente por cartilagem e tem alta complacência, não tem ainda um gradil ósseo sustentando, né, o tórax. O suporte cartilaginoso é escasso, com baixa estabilidade das vias aéreas de condução, tendendo ao colabamento e aumento da resistência, ou seja, né, a via aérea de condução, ou seja, as vias aéreas mais proximais, brônquios, traqueia, brônquios, bronquíolos, até os bronquíolos terminais, eles têm cartilagem escassa, ou seja, eles têm uma estabilidade menor que um adulto, ou seja, elas são mais fáceis de se colabar e isso aumenta a resistência à passagem do ar. Os alvéolos são menos complacentes devido ao seu tamanho e fase de desenvolvimento pulmonar. Então, dependendo da fase de desenvolvimento pulmonar, esse pulmão não tem surfactante, esse pulmão tem poucos pneumócitos formados, e isso pode comprometer a ventilação dessa criança, necessitando então de ventilação mecânica. E por último, as vísceras abdominais, que são proporcionalmente maiores, limitando a incursão vertical do diafragma. Então, as vísceras abdominais do neonato são maiores que o gradil, né, que a caixa torácica, né, que o espaço que ocupam o espaço que eles ocupam na região abdominal é maior, então isso dificulta a excursão diafragmática e isso pode limitar um pouquinho a ventilação da criança. Então esses fatores podem contribuir, associados a outros, como nós vimos nas aulas anteriores, podem contribuir para uma dificuldade respiratória na criança. Agora nós vamos falar de ventilação mecânica, que é o objetivo principal da nossa aula. Ela é definida como uma forma de manter a oxigenação ou ventilação dos pacientes de maneira artificial, até que estes tenham capacidade de reassumir a sua própria respiração. Então, é uma substituição da ventilação fisiológica por uma ventilação artificial, na incapacidade da criança em manter as suas funções respiratórias normais, né? Ou seja, ela está indicada em casos de insuficiência respiratória, ou seja, quando a criança ou neonato ele não tem condições de manter a sua respiração fisiológica, seja por uma deficiência neurológica, ou seja, um disparo da respiração do centro respiratório até o diafragma, seja por uma doença pulmonar intrínseca, como a membrana hialina, a síndrome de aspiração de mecônio, seja por apneia, né, como nós vimos, por um mau desenvolvimento do centro respiratório. Tá? Então, são vários fatores que podem levar à insuficiência respiratória e à necessidade de ventilação mecânica, e nós, em aulas anteriores, nós vimos algumas delas. Né? A ventilação mecânica, quando na sua forma invasiva, ela pode ser administrada de duas formas. Ela pode ser administrada por um tubo endotraqueal, um tubo orotraqueal, tá? Ou por traqueostomia. Qual é a diferença, né? Na intubação orotraqueal, o tubo é introduzido na boca da criança, passa pela laringe, tá? Penetra a traqueia. A traqueostomia, ela vai diretamente, ela é uma cirurgia realizada diretamente na traqueia, onde é colocada uma prótese ventilatória direta na traqueia, tá? Preservando então as vias aéreas superiores. Né? Então aqui não há preservação das vias aéreas superiores, há substituição pelo tubo, e aqui há preservação das vias aéreas superiores. Tá? Para vocês tirarem toda a curiosidade, né, sobre esse processo, né, de intubação traqueal, eu trouxe um vídeo para vocês, vou mostrar esse vídeo para vocês. Tá?
vocês podem ver o processo de intubação traqueal. Tá? É um procedimento médico, tá? Porém o fisioterapeuta ele faz parte da equipe que dá aporte, né, dá suporte durante este procedimento, seja auxiliando o médico na abertura das vias aéreas, seja realizando uma ventilação pré-intubação, pós-intubação, na conferência da posição do tubo pós-intubação, né? Ou seja, tem vários momentos que o fisioterapeuta pode participar. Tá? Então vamos ver o vídeo. Então observem a via aérea da criança. Isso aqui é chamado de laringoscópio. Ele é colocado até na base da língua, né? Movimento correto de tração, da epiglote. Né? O médico visualiza a abertura da glote, da laringe e introduz o tubo entre as cordas vocais. Nós vamos ver as imagens daqui a pouco. Ele não pode fazer isso, senão ele machuca aqui a boca da criança. Tá? Então, se ele fizer isso, deixa eu voltar aqui. Tá? Ó, se ele fizer isso, ele machuca a boca da criança. Por isso que nós vemos qual é o movimento correto que o médico tem que fazer. Tá? Mas é um procedimento médico. Tá? Então, nós vamos ver as imagens da abertura da via aérea após a colocação do laringoscópio. Tá? Então, mais ou menos essa é a visão do médico. Essa aqui é a língua, aqui é a epiglote, né? Então, ele tem que abrir a epiglote para a visualização das cordas vocais. Está vendo as cordas vocais? E o tubo tem que entrar naquele espaço ali. Tá? Aqui a abertura. Observe aqui, ó, epiglote, tá? Laringo ele está tracionando o epiglote para frente, né, da criança, abrindo a laringe, permitindo a visualização das cordas vocais, e o tubo ele tem que entrar neste espaço aqui. Tá? Aqui está o esôfago, ou seja, posteriormente à traqueia. Então, o tubo não pode vir para o esôfago, senão faz uma ventilação gástrica, né, do estômago. Né? Por isso que a gente confere após intubação se esse tubo está bem posicionado. Olha a abertura, olha o esôfago. Esse aqui é o esôfago, ou seja, né, ele tem que tracionar o laringo para ele permitir a abertura da via aérea. Senão ele faz uma intubação esofágica. E a laringe. Epiglote. Olha lá. O esôfago fica ali. Entre, né? Exatamente, as cordas vocais, epiglote, e o tubo sendo colocado na laringe da criança. Observa a RN, pré-termo, né? Recém-nascido.
ele praticando pelo tamanho. Tá? Tome cuidado, cuidadinho. Faz a colocação do tubo, confere-se com o estetoscópio, né? Ventilação. E aí confere-se com o estetoscópio se o tubo está ventilando os pulmões e bilateralmente. Tá? Tem que ventilar ambos os pulmões. Tá? Então tem que testar ao escutar ambos os pulmões para observar se o tubo está na posição correta. Quais as indicações de ventilação mecânica? Eu já falei algumas para vocês no geral, a insuficiência respiratória. Tá? Mas dentro da insuficiência respiratória, há alguns sinais clínicos de insuficiência respiratória, para a gente entender o momento que essa criança entra em insuficiência respiratória. Então nós temos aí a diminuição, né, a indicação é diminuir o trabalho respiratório e melhorar a ventilação alveolar. Então, para reduzir esse trabalho respiratório e melhorar a ventilação dos pulmões. Para a expansão de atelectasias e manter níveis adequados de oxigenação, ou seja, quando os alvéolos estão colapsados e não há possibilidade de revertê-los além da ventilação mecânica, então eles precisam ser revertidos através da ventilação mecânica. Tá? A redução para reduzir alterações da relação VQ, ou seja, por exemplo, do tipo shunt, principalmente, quando nós temos um alvéolo perfundido, porém não ventilado. Recém-nascidos de baixo peso, abaixo de 1.500 gramas, de 1,5 kg. Em caso de asfixia perinatal com fadiga muscular. Quando a PaO2, ou seja, a oxigenação, estiver menor que 50 milímetros de mercúrio, com uma FO2, ou seja, com uma administração de oxigênio, maior que 50%. Ou seja, quando ele já está recebendo a oxigenoterapia, porém essa PO2 não sobe. Uma PCO2 maior que 50 nas primeiras 72 horas de vida. Quando a acidose com pH menor que 7,20 e essa acidose de forma persistente, ou com piora gasométrica ou do quadro clínico. Há um BSA, né, ou uma apneia com valores, um BSA acima de 8, né, o BSA que a gente aprendeu em aulas anteriores, que vai até 10. Então, quando o BSA estiver acima de 8, tem indicação de ventilação mecânica. E em caso de parada cardiorrespiratória ou redução do nível de consciência, né, quando a criança estiver muito hipoativa, em coma, também há indicação de ventilação mecânica. Vamos falar um pouco agora sobre ventilação mecânica. Para entender bem a ventilação mecânica, é fundamental conhecer as 4 fases do ciclo respiratório, que não difere de uma respiração espontânea fisiológica, mas é importante para conhecermos os ajustes do ventilador. Tá? Nós temos uma fase chamada disparo, que está aqui como número 4. O que é o disparo? Disparo é o início do ciclo ventilatório. Tá? Então, é quando se inicia a respiração, né? Durante a ventilação mecânica. Nós também temos um disparo, só que é um disparo neural, né? Aqui há um disparo que pode ser feito pelo ventilador ou pelo próprio paciente, tá? Após o disparo, inicia a entrada de ar nos pulmões. Ou seja, entrada de ar nos pulmões a gente conhece como inspiração, ou seja, é a fase inspiratória do ciclo, né? Mostrado aqui como o número 1. Então, a fase inspiratória é a fase de entrada de ar nos pulmões. E aí nós temos aqui no final da fase inspiratória e início da fase expiratória, então já vamos falar das duas. Nós temos aqui como número 2 a ciclagem, que é a passagem da fase inspiratória para a fase expiratória. Então, ciclagem é definida como passagem da fase inspiratória para a fase expiratória. E a fase expiratória é a fase de saída de ar dos pulmões. Tá? Entra ar nos pulmões
sai ar dos pulmões. Tá? E nós temos uma fase chamada de ciclagem, que é a passagem de uma fase para outra. Né? E uma fase chamada disparo, que é o início do ciclo respiratório. Ok? Tá? Essas definições são muito importantes. Por quê? Porque são os termos utilizados, né, por quem gerencia a ventilação mecânica, ou seja, são utilizados pelo fisioterapeuta, visto que o fisioterapeuta é um profissional muito atuante dentro da terapia intensiva, tanto adulto quanto neonatal, com relação ao gerenciamento dos parâmetros ventilatórios. Né? Então, nós vamos ter alguns tipos de disparo. Né? Nós dizemos que o disparo pode ser a tempo, ou seja, ele é disparado pelo próprio aparelho em função do ajuste da frequência respiratória. De que forma? Por exemplo, em 1 minuto nós temos 60 segundos. Tá? Se nós colocamos uma frequência respiratória lá no ventilador de 15 ciclos por minuto, ou seja, 15 respirações por minuto, significa que a cada 60 segundos nós vamos ter o quê? 15 respirações. Tá? E então, se nós pegarmos 60 dividirmos por 15, nós vamos ter 4. Então, significa que a cada 4 segundos, o ventilador mecânico, ou seja, o aparelho, vai disparar um ciclo ventilatório. Então, nós dizemos nessa situação que o disparo é feito a tempo. Quando o paciente está com respirações espontâneas, porém ainda em ventilação mecânica, o próprio aparelho, o próprio paciente, ele pode ter um disparo do ventilador mecânico de forma espontânea. E esse disparo pode ser por alteração de fluxo ou alteração de pressão. Ou seja, quando o paciente, né, a criança, puxa o ar, o ventilador vai perceber uma alteração de fluxo, né, que a criança puxou o ar, ou seja, teve um fluxo, ou uma alteração de pressão, ela puxou o ar, variou pressão na via aérea e aí então ocorre o disparo de um ciclo ventilatório. Né? Então o disparo ele sempre pode ser a tempo, quando o aparelho dispara, inicia o ciclo, ou a fluxo ou pressão, quando o paciente inicia o ciclo. Tá? Existem outros tipos de disparo, só que são específicos para determinados ventiladores, não cabe a gente discutir nesse momento. Tá? Quanto à ciclagem, o que é ciclagem mesmo? Passagem da fase inspiratória para a fase expiratória. Nós temos 3 tipos de ciclagem. A ciclagem a tempo, então a gente programa um tempo inspiratório, quando acaba esse tempo inspiratório, inicia a expiração, ou seja, nós dizemos que isso é ciclagem a tempo. Nós temos uma ciclagem a volume, ou seja, eu programo um volume de entrada dentro dos pulmões. Quando esse volume é alcançado, inicia a expiração, ou seja, ele ciclou a volume. Ou quando o disparo é a fluxo, ou seja, quando o ar entra, ele atinge um fluxo máximo e esse fluxo vai caindo, caindo, caindo devido à entrada de ar nos pulmões. Quando esse fluxo cai a uma taxa pré-determinada, ocorre a ciclagem. Os 3 tipos de ciclagem, então, tempo, volume e fluxo. O ajuste de entrada de ar é feito pelo tempo inspiratório, pela frequência respiratória, além do tempo expiratório, a relação tempo inspiratório e tempo expiratório. Isso é só para a gente conhecer também que, além dos fatores de ciclagem, eu posso controlar a quantidade de entrada de ar pelo tempo inspiratório, pela frequência ou pela relação ins e ex, tá? Que a gente ajusta também no ventilador. E existem as modalidades ventilatórias, elas podem ser de forma controlada, ou seja, o paciente ele não tem participação durante a ventilação, ou seja, o ventilador mecânico ele controla todos os ciclos ventilatórios, né, desta criança, ou assistocontroladas, ou quando o paciente e o ventilador trabalham conjuntamente, né, durante a assistência ventilatória, ou seja, quando tem uma participação do paciente de forma assistida e quando o ventilador totalmente controla esses ciclos.
E esses ciclos podem ser controlados por a pressão ou a volume. Qual a diferença? Aqui eu controlo a pressão na via aérea e aqui eu controlo o volume corrente, o volume de ar que entra nos pulmões e sai a cada ciclo. Tá? Aqui, como eu controlo a pressão, o volume ele é variável, né, dependendo das condições da criança, de complacência e resistência principalmente. E aqui, como eu controlo o volume, a pressão fica variável, né, de acordo com os parâmetros, né, de resistência e complacência da criança. E existem os modos espontâneos, como pressão de suporte, ventilação por pressão de suporte, onde a criança tem maior participação no controle da sua respiração e o aparelho, como diz o modo, ele só dá um suporte pressórico durante o ciclo ventilatório da criança. É um modo já de transição para a saída, né, ou retirada desta criança, deste paciente da ventilação mecânica. Tá? Então a gente vê aqui um display de um ventilador mecânico, né? Um ventilador mecânico ajustado para crianças, né? Neonatos e pediátricos, né? Aqui nós temos a modalidade PCV, ou seja, que há um controle de pressão nas vias aéreas, tá? Com um volume, né, que fica variável, aqui, ó, 29 ml, né? Lembrando que nós estamos falando de um neonato, né? Então aqui nós temos o controle de pressão, nós temos o tempo inspiratório, nós temos aqui, né, a frequência respiratória dessa criança, nós temos a pressão expiratória positiva, nós temos a sensibilidade, nós temos o disparo, né, que no caso aqui está em litros por minuto, ou seja, há um disparo a fluxo, nós temos a FO2, que é a fração inspirada de oxigênio da criança. Tá? Então, esses parâmetros eles são gerenciados pelo fisioterapeuta, pela equipe médica, principalmente. E agora nós vamos conhecer alguns desses parâmetros sugeridos pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá? Então, segundo as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica em pediatria, né, e neonatologia, os parâmetros devem ser ajustados para um conforto da criança e diminuir os riscos de lesão pulmonar. Tá? Então, sugere-se para ajustes de fração inspirada de oxigênio uma FO2 para manter uma PaO2 de 50 a 70 milímetros de mercúrio com uma saturação entre 90% e 94%. Tá? Então, isso é para ajustes iniciais de ventilação mecânica. Para ajuste de pressão inspiratória, ou seja, aquela pressão controlada nas vias aéreas que vai permitir a entrada de ar nos pulmões, né, de 15 centímetros de água a 25 centímetros de água. A pressão expiratória final, ou seja, uma pressão que vai manter os alvéolos abertos após a expiração. Então, nós chamamos essa pressão de PIP. Essa PIP deve ser de 3 a 5 centímetros de água. Um tempo inspiratório de 0,5 a 0,7 segundos e um tempo expiratório acima de 0,6 segundos para dar tempo de todo o ar que entrou nos pulmões sair. Por que esse tempo inspiratório tão curto? Porque a frequência respiratória de um neonato é alta, né? Ela não é igual de um adulto. Então ela varia de 20 a 40 respirações por minuto e um fluxo, ou seja, a velocidade de entrada de ar nos pulmões, em torno de 6 litros por minuto. Então esses são parâmetros sugeridos, né? Geralmente não fogem desses parâmetros, a não ser que a criança tenha uma doença mais grave e aí deva ser ventilada de uma forma mais específica com relação à doença. Complicações da ventilação mecânica, né? Nós temos o barotrauma, que é a lesão por excesso de pressão nos alvéolos, ou seja, por isso que há sugestões de valores, e isso deve ser bem avaliado individualmente, cada caso, pelo fisioterapeuta. Tá? Quando essa pressão é excessiva nos alvéolos, esses alvéolos podem se romper por excesso de pressão, e nós chamamos isso de um trauma por excesso de pressão, chamado barotrauma. Ou essa lesão pode ser decorrente de um excesso de volume de ar nos alvéolos, aí nós chamamos de volutrauma. Tá?
ou quando, por mau ajuste dos parâmetros ventilatórios, este alvéolo ele expande e fecha, expande e fecha, expande e fecha. Esse abre e fecha dos alvéolos, ou seja, por isso que tem que ter uma PIP impedindo esse colabamento dos alvéolos. Então, esse excesso de abertura e fechamento dos alvéolos nós chamamos de biotrauma. Tá? Alterações de órgãos e sistemas devido à diminuição da perfusão cerebral pela hiperventilação, ou seja, decorrente de maus ajustes do ventilador. Redução do débito cardíaco secundário ao aumento da pressão intratorácica, né, quando aumenta a pressão dentro do tórax, há uma compressão dos vasos sanguíneos, pode haver redução do retorno venoso e diminuição do débito cardíaco. Né, então, isso deve ser avaliado individualmente pelo fisioterapeuta para não ocorrer isso. A toxicidade pelo oxigênio, né, libera radicais livres, levando a lesões inflamatórias, ou seja, o oxigênio também mata. Né, por isso que nós vimos uma saturação aí, ideal em torno de 94%, né, nada de deixar neonato saturando 99%, 100%, tá, porque isso é tóxico para a criança. E as infecções de vias aéreas, porque há o que é uma substituição, né, da via aérea natural da criança por uma via aérea artificial. Isso é um corpo estranho e isso pode gerar infecções, né, na criança. Desmame da ventilação mecânica. Né? Então, após a criança ser colocada em ventilação mecânica, né, a partir do momento que a gente coloca a criança em ventilação mecânica, a gente já tem que pensar em quando retirá-la. Né? O desmame ele se inicia a partir do momento que a gente coloca a criança na ventilação mecânica. Porque quanto menor o tempo de ventilação mecânica, menor as chances de complicações. Né? Desmame é definido como a transição da ventilação mecânica para a respiração espontânea, ou seja, o processo de transição, o processo de retirada do paciente, da criança, de ventilação mecânica para ventilação espontânea. Só que ela é só considerada desmame quando esses pacientes estão em ventilação mecânica por mais de 24 horas. Se a criança utilizou ventilação mecânica por menos de 24 horas, a gente não considera como desmame, a gente considera somente como uma interrupção da ventilação mecânica, ou seja, ele não necessitou de ventilação mecânica, ele foi colocado por alguma necessidade transitória, ou seja, quando essa necessidade passou, por exemplo, uma sedação, uma anestesia geral para um procedimento cirúrgico, por exemplo, esse tubo foi retirado em menos de 24 horas. Então, isso não é chamado de desmame, isso é chamado de interrupção da ventilação mecânica. Existem alguns critérios para a gente iniciar o desmame, né? Ausência de evento cirúrgico próximo, ou seja, a criança não pode ter alguma cirurgia marcada. Estado de alerta ou ausência de sedação, ou seja, a criança tem que estar acordada, reativa. Estabilidade hemodinâmica e equilíbrio ácido básico, ela não pode estar com critérios que levaram ela à ventilação mecânica, por exemplo, a acidose. E ela tem que estar bem oxigenada, tá? Com a PO2 acima de 60 ou uma saturação maior que 90. Se são recém-nascidos, PO2 maior que 50 e saturação maior que 88 já são suficientes. Isso com uma FO2 menor que 40%. Tá? Ou seja, a administração de oxigênio ela não pode ser muito alta, né? Também não tem lógica a gente querer retirar um paciente da ventilação mecânica se ela está necessitando de muito oxigênio. Quais são as fases do desmame da ventilação mecânica? Então a gente começa a reduzir os parâmetros do ventilador até que esse neonato consiga, né, assumir a sua ventilação independentemente da ação do ventilador. E quando a gente sabe que isso acontece? Primeiro, a criança deve estar em modo pressão de suporte e os valores de pressão de suporte estarem entre 7 e 10 centímetros de água. Né? Ele deve estar com necessidade de PIP, né? A pressão expiratória final baixa, ou seja, em torno de 5 centímetros de água, que é uma PIP baixa. Uma pressão expiratória menor que 25 a 30 centímetros de água. FO2, né, como a gente viu anteriormente, menor que 50%. E com uma frequência respiratória fisiológica para a idade, ou seja, ele não pode estar nem taquipneico nem bradipneico, para que a gente pense em retirá-lo, né, da ventilação mecânica.
Como que a gente faz isso? A gente realiza um teste chamado teste de respiração espontânea, né, que a gente comumente chama de TRE. Né? A gente retira a frequência respiratória do aparelho, assim a criança terá que manter sua respiração de acordo com o esforço respiratório. Ou seja, a gente tira o suporte ventilatório da criança em termos de frequência respiratória, ou seja, todos os ciclos respiratórios serão da criança. Né? Não vai ter nenhum ciclo assistido ou controlado pelo ventilador. Por isso que o desmame é feito em pressão de suporte, porque é um modo espontâneo, como a gente viu. A criança é observada por um período, né, que varia a mais ou menos até 30 minutos de respiração espontânea. Em seguida, ela é extubada. Ou seja, o que é extubação? É o processo de retirada do tubo, né, endotraqueal. Tá? Aqui nós vamos ver um time-lapse, ou seja, o que é um time-lapse? É aquele vídeo que corre rapidinho, tá? De uma extubação de uma criança. Tá? Vocês vão observar, né? Ela está diferente daquela criança que a gente viu intubando. Aquela criança estava hipoativa, né? Parecia até que estava parada, em parada cardiorrespiratória, né? Ela não mexia seus bracinhos, não mexia suas perninhas, ou seja, mostrava uma redução do nível de consciência, uma coloração escura, né? Podendo, né, por conta da bilirrubina, né, ter icterícia, mas aparentava também ter cianose. Então ela estava sendo intubada. Né? Olha a diferença para esta criança, também pequenininha, né, baixo peso, né, mas vocês vão observar, né, o nível de consciência, a agitação, a motricidade, né, ou seja, a respiração espontânea, né, por mais que ela esteja entubada, provavelmente ela está em modo pressão de suporte, né, neste momento de retirada do tubo. Tá? Então acompanhe aqui em tempo real. Então ela está mexendo, ela leva a mãozinha no tubo, né? Ou seja, ela está mostrando, ó, quero respirar, né? Então aqui a fisioterapia, provavelmente retirando, né, a fixação do tubo, né, da criança, né? Você vê com muito cuidado para não causar lesão, né, na criança, né? Então aqui ó, a ventilação mecânica, ó, realizando um procedimento de aspiração de vias aéreas, ou seja, procedimento de aspiração traqueal, né? Tirou o suporte, né? E vocês vão observar agora a retirada do tubo, né? Então observa, dá para ver o movimento do tórax da criança, ou seja, ela está respirando, tá? Espontaneamente, tá? Aspirando a boquinha da criança para que ela não engasgue após a retirada do tubo, tá? Então, ó, tirando o outro lado da fixação, tá? E aqui quem está auxiliando, né, que pode ser o fisioterapeuta, né, ó, retirar do tubo, e ela foi colocada agora no que nós vamos conhecer na aula que vem, um suporte ventilatório não invasivo, né? É uma máscarazinha nasal, né, uma pronguinha nasal, né, que vai circular a sondinha, né, a fixação da sondinha da criança, agora a colocação, né, da máscarazinha de oxigênio terapia nasal, tá? Isso aí é próprio da ventilação, um CPAPzinho nasal que nós vamos conhecer na aula que vem. Essa toquinha faz parte da fixação, tá? Então, não é roupinha da criança, mas sim a fixação do CPAP para que ela não retire, né? A avaliação da criança, né? Ou seja, olha a respiração rapidinha, né? Ou seja, esse é um procedimento chamado de extubação e geralmente é o fisioterapeuta que realiza isso nas UTIs, tá? Só que as crianças elas podem falhar nessa retirada, né? Nós chamamos isso de falha de desmame. Falha de desmame é diferente de falha de extubação. Falha de desmame, a criança falhou durante o processo de retirada, ou seja, ela cansou, ela apresentou critérios, né, não eletivos da retirada do tubo. Então ela falhou o desmame. Quando a criança ela falha após a retirada do tubo, ou seja, ela apresenta desconforto respiratório depois que tirou o tubo, nós chamamos isso de falha de extubação. Os critérios são parecidos, tá? Mas é só com relação à nomenclatura mesmo e ao momento que ocorreu a falha.
a falha no desmame, né? Pode ser por piora do estado de consciência. Essa criança que estava hiperativa, né, mais ativa, ela começou a ficar mais paradinha, mais hipoativa, rebaixando o nível de consciência, ou seja, mostra piora. Início ou piora do desconforto respiratório, ou seja, ela começou a entrar com desconforto respiratório, piora do BSA, que nós aprendemos já, saturação menor que 85 a 90%, né? Piora, né, dos níveis ácido básico, né, com acidose, frequência cardíaca maior que 20% daquela encontrada no momento do desmame, do início do desmame, ou seja, se ela estava com a frequência aí de 100, por exemplo, né, vamos supor, para fazer o cálculo mais fácil. Se essa frequência chegou em 120, chegou em 120, ela subiu 20% do basal, né? Então isso mostra uma piora do quadro. Uma pressão arterial sistólica maior que 20% do basal e aumento da frequência respiratória maior que 50% da basal, ou seja, ela aumentou metade da frequência respiratória, né, que ela tinha antes. Ela tinha 40 respirações por minuto, então se ela começou a bater a sua respiração em 60 respirações por minuto, houve um aumento de 50% do basal. 100% se dobrasse esse valor, né? Então, esses são os principais sinais de falha do desmame. Tá? Bom, gente, era isso, né, a nossa aula de hoje sobre noções básicas de ventilação mecânica invasiva. Tá? Requer mais estudos, a ventilação mecânica ela é muito mais complexa que isso. Como eu disse, é mesmo dar um pouquinho de base para vocês. Vocês têm esse conteúdo em outras disciplinas. É um conteúdo de pós-graduação, né, para quem quer seguir a área, mas como nós estamos falando de terapia intensiva, né, fisioterapia na saúde do neonato, a ventilação mecânica é de grande valia na recuperação desses neonatos que necessitam, que estão em insuficiência respiratória. Então é necessário que a gente aprenda pelo menos as noções. Tá? Estudem, né? Se tiverem dúvidas, não deixem de mandar, né, pelo AVA, por e-mail ou por meio de WhatsApp, né, nesse momento, né, e para que vocês não fiquem com dúvidas e que a gente possa seguir em frente com os nossos estudos. Tá bom? Um abraço, tá? Bons estudos.